demais coisas vos serão acrescentadas. O texto fala muito sobre ansiedade. Os discípulos ali estavam ansiosos pelo que comer, com o que vestir. Jesus vai e diz, olha aí, olha os animais, olha a planta, olha as aves. Jesus nos ensina a refletir sobre a vida, a refletir sobre a ansiedade. É um sentimento que ele, né, em termo bem chulo, é um sentimento burro. Por quê? Não tem como a gente acrescentar um côvado na nossa vida. Então a ansiedade é um prejuízo na vida do ser humano. Então confie em Deus. Esse texto nos ajuda e nos ensina a buscar ao Senhor em primeiro lugar, mostrando que devemos confiar em Deus, entregar nossa esperança. Paulo Freire, uma vez, ele disse, falando sobre esperança, ele diz que esperança não de esperar, mas esperança de esperançar. É fazer do presente uma vida mais bela, mais bonita, mais agradável, mais livre. Não mais ficar parado esperando que alguma coisa aconteça, mas faça do seu presente uma vida melhor. Então busque primeiro o Rei dos Céus e você viverá em contentamento. Deus é o teu contentamento, a presença de Deus é a tua satisfação. Então comece esse programa já com essa palavra de bênção sobre a sua vida. Não seja ansioso, não viva ansioso por coisa alguma. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vai ser um papo muito bacana, porque iremos responder algumas perguntas aqui que você, telespectador, amigos antenados, que está todos os dias aqui conosco, que nos envia. Então, para participar e me ajudar aqui das respostas de hoje, eu convido ele, que é pastor da igreja Rio de Águas Vivas, na Barra da Tijuca, é professor de teologia e história e também autor do livreto Homens Águias. Daniel Lemos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde, Paulo. Obrigado aí pela oportunidade. Quero mandar um beijão a todos que estão nos assistindo. E um beijo aí para a comunidade lá do Morro do Banco, que tá ligadinho e vai te mandar muitas perguntas. Muito bem. Ele também, que é pastor presidente da igreja Vinde Amados Meus, e também é conselheiro da mesa diretora da Faculdade de Teologia Wittenberg e do Conselho Consultivo da Sociedade Bíblica do Brasil, Javes Brito. Bem-vindo a Antenados na Geral. Eu que agradeço a honra, Pablo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com a família Antenados, com a família Rede Boas Novas. Esperamos aí contribuir diante desses gigantes aqui da fé e da teologia, né? Que a gente possa agregar um valor, por mínimo que seja. Ele também, que é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo, mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento e história de missões mundiais, Alexandre Metelo. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, mais uma vez por essa oportunidade. Estamos aqui para contribuir. E quando nós estamos diante de perguntas, sempre isso nos deixa ansiosos, né? Olha aí, ó. Então já estou tomando de empréstimo uma palavra inicial aqui. Então vamos descansar o nosso coração aqui, que Deus nos dê sabedoria para responder aqui as perguntas. Ele também, que é pastor da Assembleia de Deus, Caetés, e é graduado em História, Otávio Silva. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Obrigado, produção, por ter lembrado mais uma vez da nossa pessoa. Deus abençoe os companheiros que aqui estamos conhecendo. E a você, telespectador, que Deus possa te enriquecer nessa tarde. Em nome de Jesus. Maravilha, lembrando que você que participa sempre conosco, que gosta, que ama a palavra de Deus, quer crescer na graça e no conhecimento, você pode participar conosco anotando o telefone da Boas Novas, enviando perguntas, sugerindo temas, gravando até um vídeo no WhatsApp, como você queira. Nós queremos aqui tratar da demanda do seu coração, principalmente as demandas espirituais, demandas bíblicas. Esse programa está aqui para isso. O patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Vamos lá então, pastores, a primeira pergunta aqui. Vamos lá. Qual é a diferença entre revelação e profecia? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Como é que a gente pode compreender? Começar aqui pelo nosso pastor Daniel Lemos. O que você entende aí sobre essa pergunta? Revelação e profecia. Primeiramente, avisar que a maior revelação é a palavra de Deus, né? A profecia, quando ela é dotada do Espírito Santo, quando ela vem do alto, passa pelo homem, ela pode ser falho de algumas questões, por exemplo, no português, questão de data. Falando profecia no modo geral, tá? Profecia e revelação naquilo que o povo entende. E revelação não. Quando é revelado, quando é revelação, ela é integral, ela é perfeita, porque é Deus literalmente falando todos os assuntos através do homem. Assim que eu entendo. Aquele texto ali de 1 Coríntios 12:14, que fala muito sobre dons, ele fala de profecia. Que tipo de profecia é aquela? Será que tem
É essa revelação que o povo fala, que é uma premonição do futuro. Eu olho para uma pessoa e consigo enxergar o que vai acontecer daqui a uma semana. Ou que profecia é aquela? É uma profecia baseada no Antigo Testamento, que foi profetizado e se cumpriu. Como é que a gente pode entender isso, Alexandre? Pablo, eu gosto desse assunto. Primeiramente, eu preciso dizer o seguinte, que a profecia é espécie de revelação. Revelação é gênero, profecia é espécie. Nós temos vários tipos de revelação e a profecia é um deles, né? É uma coisa que a gente tem que colocar. Por exemplo, existe a revelação geral, né? Quando a Bíblia diz lá no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, não é isso? E o firmamento anuncia a obra de suas mãos, ali é a revelação geral. Existe a revelação especial, da qual a profecia faz parte. Então, revelações especiais. A angelofania é uma revelação especial, a manifestação dos anjos. O profeta ele é um instrumento de uma revelação especial, que é a própria profecia, né? Nós vamos ter, então, as chamadas revelações especiais. A geral nós falamos. E tem a especialíssima, que é a revelação do próprio Cristo, né? Quando nós vemos ali em Jesus se cumprindo a palavra da revelação encarnada, não é isso? O verbo vivo, que a teologia vai chamar de imago verbi, né? Quando a própria imagem de Deus ela se torna carne, né? O logos, tão estimado pelos filósofos gregos, né? E o Messias tão esperado, né, pelos judeus, agora em Cristo Jesus, estava ali, resumindo, né, a revelação especialíssima. É importante o pastor Alexandre estar falando essa sistematização do termo profecia, porque senão todo mundo coloca tudo dentro do pacote. O cara fala, fazendo uma premonição do futuro de alguém, como que aconteceu ali, se eu não me engano, em Ágabo, o profeta Ágabo ali do Novo Testamento. Mas aquela profecia não era uma profecia comparada à profecia do Antigo Testamento, que era um cumprimento soteriológico em relação à salvação. Então é importante essa sistematização que a teologia faz para até esclarecer, né, um pouquinho sobre o significado de profecia e colocar cada profecia no seu lugar. Revelação geral, especial. Eu creio que o pastor Alexandre, o pastor Daniel foi feliz ao falar que, né, a principal profecia, a revelação é a bíblica, né, a Bíblia não tem outra, né, e o conceito teológico, os conceitos teológicos que o pastor Alexandre trouxe. Eu creio que, tentando entrar na cabeça da pessoa aí que fez a pergunta, né, já eliminado essas dúvidas, que eu creio que ficou bem claro para ela e separado, eu creio que ela deve estar em dúvida, creio eu, né, que nos dias de hoje, né, na convivência da igreja, né, uma igreja que acredita na manifestação dos dons espirituais, talvez ela esteja em dúvida, profecia, revelação, o que é tal. Então, assim, de uma maneira bem prática, né, bem simples, né, eu vejo que, assim, claro, não estou falando de profetada, né, eu estou falando, como o pastor falou, algo vindo dos céus, realmente de Deus. Eu creio na manifestação dos dons espirituais para o dia de hoje. Eu creio que toda profecia por si só, né, ela traz consigo, claro, excetuando esses conceitos teológicos que são relevantes, mas de uma maneira prática, né, para tentar responder aí a quem fez a pergunta. Eu creio que toda profecia ela traz consigo alguma revelação, quando ela é de Deus. Ela traz algum norte, algum direcionamento, alguma predição para a vida da pessoa, alguma promessa que às vezes traz consolo, conforto, edificação, motivação. Agora, eu creio, entendendo talvez o que a pessoa quis falar sobre revelação, né, eu creio que a revelação ela pode vir de muitas maneiras, né, e nem sempre através de uma profecia. A revelação ela pode vir às vezes através de um sonho, uma visão que Deus dá, né? Às vezes a pessoa está no momento ali de meditação na palavra, está esperando uma resposta de Deus, parece que certos textos saltam, porque a palavra por si só é viva, né? Então certos textos elas vêm, parece que aquele texto, aquela pregação naquele dia foi só, às vezes costuma a gente pregar, quantas vezes aqui, né, pregadores da palavra de Deus aqui, às vezes uma pessoa no final do culto fala assim, pastor, o senhor pregou só para mim. Ela tem essa sensação. Ela recebeu ali uma revelação de Deus, né? Veio através da profecia bíblica, né?
da principal, da revelação, da palavra logos, da palavra rema, né? Agora, o que acontece? Eu entendo que é isso. Talvez ela esteja nessa dúvida assim, existe distinção entre dons espirituais, revelação, professor? O professor é um dom, né? Mas a revelação ela pode vir através de outros dons espirituais, da palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, né? E assim por diante, Deus vai revelando, né, direcionamentos, promessas, tudo com o fim de edificar, de trazer a pessoa para o centro da vontade de Deus, para os propósitos de Deus, né? Quantas vezes aconteceu na minha vida, né? Eu sou humano, né? Bem-vindo aí, que você que está pensando em desistir aí de alguma promessa da tua vida. Nenhum pastor aqui é super-homem. Muitas vezes na minha vida eu confesso esse pecado meu. Quantas vezes eu, diante das circunstâncias, adversidades, lutas, eu falava para Deus, Senhor, eu abro mão do ministério, eu não quero mais, só quero ver uma coisa, uma forma que não escandalize, mas eu abro mão, eu quero entregar, não quero mais ser pastor, é o que eu mais amo na minha vida, não trocaria isso por nada. Por isso que eu questiono com todo o respeito aqui pastores que conseguem, que resolvem, mesmo sendo pastores, se candidatarem a política. Eu não consigo ver, porque para mim o mais nobre chamado é quando você é chamado para ser um ministro do evangelho. Eu creio que a igreja perdeu um bom pastor quando ele deixa, porque se tornou popular, se tornou famoso, tem influência sobre pessoas, e ele deixa o chamado de lado para poder atender uma demanda política, né? Uns são chamados para política, mas eu creio que outros para pastor. Então assim, muitas vezes Deus vinha através de uma pessoa que às vezes nem me conhecia. O Senhor manda te dizer isso. Deus me deu um sonho. Hoje mesmo, eu recebi um telefone de uma pessoa simples na igreja. Uma pessoa que não tem teologia, uma pessoa que não vive dando profetada, mas uma pessoa simples que ligou pro telefone da minha esposa e falou assim, eu tive um sonho, me preocupo muito com a vida do pastor. Posso orar por vocês? Uma oração simples, mas uma oração que a gente via amor, via carinho. E eu vi Deus ali naquele negócio. Porque foi a segunda revelação que eu recebi na mesma semana de pessoas diferentes, pessoas sérias e que não são de ficar falando na igreja. Então isso me leva mais a sério e me dá mais temor normalmente, né? Muito boa aí o testemunho do pastor Javes. Inclusive, provavelmente você não abandonou o cargo ali, a função, porque é vocação, né? É diferente. Existe os chamados pastores e os pastores chamados. Quando o pastor é chamado por Deus, é aquilo que Agostinho fala. Pô, é triste, é ingratidão, é difícil o chamado. Se você botar no papel o chamado pastoral, ninguém vai querer. Se você pensar no reino de Deus, Pablo, a questão é que o chamado pastoral ainda tem que ser uma renúncia, ainda tem que ser uma abnegação, ainda tem que ser não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu trabalhava numa multinacional, líder de mercado, tinha carro zero da empresa, tinha plano de saúde que tinha referência à rede top, que hoje se eu pagasse esse plano de saúde daria mais de R$2.000 para mim e minha família. Então assim, é abrir mão, muitas vezes para chorar, muitas vezes. Agora, infelizmente, alguns estão pensando mais no reino dele do que no reino de Deus. Às vezes uma revelação, isso não é chamado. Uma revelação como essa aí, né, pode até ajudar a perseverança, né? Sim, é uma ferramenta certeza. ministerial, Sim, né? A sim, revelação. Sim. Otávio? Eu acho que esse assunto já foi bem dissecado. Eu só queria entender se essa pessoa ela está fazendo uma distinção estereotipada do que seria revelação e do que seria profecia, né? Talvez a dúvida da pessoa não seja uma dúvida teológica, mas uma dúvida de estereótipos. Daquele irmão que chega e diz, eu vi isso, e daquele irmão que chega marchando, né, falando mistério e dizendo por quanto. A gente tratou um pouco disso no programa que falou sobre dons espirituais. Então acho que a pergunta dessa pessoa ela é mais estereotipada acerca dos estereótipos, das formas como os dons se apresentam, né? Como se a pessoa profetizando ou se a pessoa entregando a revelação tem o mesmo sentido, né? Ou do que uma questão teológica, como o pastor dissecou bem, o pastor aqui também, os outros pastores, todos eles falaram muito bem da questão teológica. Então, eu acho que não me resta mais definir acerca desse tema nada, porque já foi dissecado tudo que poderia acerca. Só deu o dízimo, né? O meu quiser falando aqui exatamente. É só o dízimo, né? Então, assim, não se preocupe, né? Se vem marchando ou se simplesmente verbaliza uma verdade que seja divina para você, simplesmente se preocupe em ter o discernimento de espírito e saber se é Deus que está falando com você. Mas com conteúdo, né? E a vida de quem também transmite, né? Verdade. E a verdade, as confirmações. Mas Agora, tem uma basezinha, rapidamente, Pablo. Quando é que eu sei que é revelação e quando é profecia? Profecia vem de uma pessoa, transmite alguma coisa sobre alguém ou sobre o futuro,
não necessariamente para uma outra pessoa, pode ser para uma nação. E a revelação, ela vem de Deus e não tem erro nenhum. Bíblia, Moisés escreve lá em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem estava lá no princípio? Ninguém. A gente chama isso de quê? De revelação. Deus para com o homem. Paulo vai escrever para Timóteo: seja perfeito. Profecia. Simples, da palavra de Deus. Deus para com o homem. Profecia. Dentro do contexto. Perfeito em manusear bem a palavra de Deus. Lá em Timóteo, no caso. Então isso dá para você distinguir naturalmente. Quando é assim, a pessoa tem que analisar. Pô, revelação, vem sapateando, falou em línguas. Calma aí. Não é porque falou em línguas, porque sapateou, que é uma revelação. Que é de Deus. Pode ser uma profecia ou não. E pode Muito ser bem, carnura também, né? Se falou em mistério, falou em revelação, sapateou, a pessoa já 99% já considera que é Deus, né? A profecia E ela tem às vezes que... você recebe um telefonema de uma pessoa simples hoje, que trabalha, como eu recebi hoje. aí é de Deus. Eu percebo que tem um amor por mim, pela minha família, e liga com uma simplicidade, uma humildade, um quebrantamento. Né? Porque eu tenho dificuldade de receber profecia ou revelação de alguém que eu vejo que é arrogante, que primeiro se coloca acima de liderança, de autoridade, coloca como autoridade máxima, é muito perigoso. Igual as pessoas vêm falar assim: pastor, eu quero um conselho, Deus falou isso comigo, mas Deus falou. Eu falei: se Deus falou, eu vou falar mais o quê? A profecia ela tem o propósito de consolar, exortar e edificar. Vamos ficar com esses 3 pilares aí que confirmam, né, uma profecia bíblica. Vamos para um break.